Saudações, sejam bem-vindos ao canal Paideia, o canal da família. Este vídeo trata sobre a importância das crianças nas nossas vidas, a importância das crianças para o mundo, para a sociedade como um todo. Pois sempre quando a Bíblia fala sobre crianças, na maioria das vezes, corrigindo, se refere às crianças como o reino de Deus, reino dos céus. Quando fala em grandiosidade espiritual, o maior dentre nós, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, traz uma criança para si como exemplo de como devemos nos comportar e agir como uma criança. Temos que receber a criança temos que receber o reino de Deus como uma criança, pois caso contrário não seremos dignos do reino de Deus, e assim por diante. E também a Bíblia fala também de crianças, se refere às crianças, quando as pessoas as fazem tropeçar, ou seja, levam as crianças a cometerem tropeços na vida, os castigos que essas pessoas vão ter, as punições que elas vão ter, e são punições extremamente severas. E esse é o objetivo deste vídeo. Então, peço àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, ative o sininho das notificações e deixe aí seu like, que é bastante importante. E aguarde mais um pouco para entrarmos propriamente no vídeo. Pois é, pessoal, vivemos tempos obscuros, tempos tenebrosos, tempos hostis, costumes de mortes, costumes diabólicos e demoníacos, onde a vida parece ter perdido seu valor, onde o amor à vida parece ter se diluído na maldade das pessoas, na maldade humana, na corrupção humana. E antes de tudo, nós temos que ter em mente que a vida, o dom da vida, ela é derivada do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus é o autor da vida. Então, todos vocês, todos aqueles que pensam que estão acima da vida, estão cometendo atitudes falsas, mentirosas e hostis, estão atentando contra si mesmo, pois nenhum de nós é maior que Deus. Então, esse costume da morte está tão enraizado que todo aquele que é colocado contra o aborto, contra o assassinato de crianças, de fetos ainda no ventre da mãe, são tidos como conservadores de extrema direita, do mal, ou seja, a pessoa que quer salvar uma vida, ela é do mal, mas aquele que assassina, que aprovam leis para as mulheres assassinar os filhos nos próprios ventres, matar uma criança indefesa, seja lá de que modo for, é um herói. Ou seja, o Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, que é contra o aborto, ele é tido como de extrema direita, um radical, pois ele é contra, digamos, o desenvolvimento, o progresso social. Ou seja, ser contra o aborto, ser a favor da vida, é ser contra o progresso. Que progresso é esse? Onde a lei é o assassinato de pessoas inocentes, de crianças inocentes, de bebês ainda no ventre da mãe. Não vejo isso como progresso, mas sim como retrocesso. Outro governante que é hostilizado como extrema direita, extremista, conservador, do mal, é Donald Trump, por ele ter assinado lá um decreto, uma lei que proíbe dinheiro público ser investido em fundações que pratiquem abortos. Mas ele é do mal. Toda a mídia, de um modo geral, é exceção hoje ter uma mídia séria, comprometida com a vida e com a verdade,
E toda a mídia hostilizam e demonizam Bolsonaro, Donald Trump, por atitudes como essas. Aí basta Bolsonaro dizer que não precisam dessas ONGs aí, internacionais, interferindo lá na Amazônia, que ele é do mal, ele quer destruir a floresta amazônica, e por aí vai. Agora, não fala que ele é contra o aborto, que esses governantes são contra o aborto. Ou seja, o que vale mais hoje? Uma árvore ou uma criança no ventre da mãe? Durante a história da humanidade, isso aí é fato, a gente não vê nenhum mestre, e sobretudo nosso Senhor Jesus Cristo, vindo à Terra para pregar para árvores, para salvar ovos de tartaruga. Não, a gente vê as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo são todas para nós seres humanos, para nos salvarmos, para dar vida e vida em abundância, e não mortes em abundância. Espero que tenham compreendido. E por aí vai. Então eu quero mostrar para vocês a importância verdadeira das crianças. Como eu falei anteriormente, nos evangelhos, as crianças, quando elas são referidas lá no evangelho, as referências são como o reino de Deus, reino dos céus, uma alegria. E o próprio... desculpa aí, eu tenho um cachorro, os meninos estão rindo, o cachorro fica latindo. Coisas próprias de criança. Então, as crianças, elas no lar representam o próprio reino de Deus, a própria, digamos, inocência. Pois quando a gente olha lá no Gênesis, onde narra a criação da humanidade e a criação dos céus e da terra, o ser humano ele é colocado como coroa da criação, como imagem e semelhança de Deus. Uma árvore não é imagem e semelhança de Deus. A lua, o sol, os astros, de um modo geral, os minerais não são. Os animais também não. Mas o ser humano, sim. Ele é imagem e semelhança de Deus. Mas essa cultura hoje de morte, demoníaca, satânica, inverte as coisas. Coloca as coisas de cabeça para baixo. Coloca o homem como um demônio, como, digamos, o destruidor da natureza, como o próprio Satanás. Ou seja, destitui ele da glória que ele tem, que é ter Deus como imagem e semelhança, ter o próprio reino de Deus dentro de si, tira tudo isso dele e coloca ele no patamar mais baixo que, digamos, o próprio demônio. O que é isso? Por acaso nosso Senhor Jesus Cristo pregou para árvores? Pregou para ovos de tartarugas? Não. Ele veio para nós seres humanos. Então, eu prefiro as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, prefiro seguir o Evangelho que, digamos, essa cultura de morte que o mundo está impondo. Espero que tenham dado aí para compreender ou seguir essa linha de raciocínio. Então, pensem bem quando vocês forem falar de certas coisas, pois é complexo, a situação é complicada. E pensem bem mesmo, pois aqueles que fazem crianças tropeçar, como essas questões de ideologia de gênero, digamos, aborto, que é algo extremamente hostil e mais do que radical, e outras questões que colocam as crianças aí para cometerem atos absurdos, a Bíblia é bem clara. Nosso Senhor Jesus Cristo fala que aqueles que cometem atos como esse, ou seja, que fazem crianças tropeçar, melhor para eles seria amarrar uma pedra de moinho e jogá-la ao mar do que fazer tropeçar. E eu tenho até um vídeo aí que eu já mostrei no vídeo anterior, que pedra de moinho é essa? É um pedra-moinho movida por jumentos, como está lá, se não me engano, no Evangelho de São Marcos. É extremamente hostil, ou seja, as punições não são das melhores para aqueles que fazem as crianças tropeçarem. Bem, é isso. Vocês decidam, ou vocês querem as crianças que representam o reino de Deus, o reino dos céus no próprio lar, ou a morte, ou aborto. Saiba que vão ter punições, e severas.
Eu prefiro ter meus filhos, ter as crianças dentro de casa, que representam o reino de Deus, ou ter o reino de Deus no próprio lar, a ter uma cultura de morte. Bem, é isso. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui, e fiquem com Deus, e até a próxima.